Muito boa noite, professor Pedro. Olá, tudo Agora bem? já tudo bem, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade, pela atenção e apesar de a gente estar distante, a admiração e o carinho que eu tenho pelo senhor É é mútuo, bem gostei. grande. E lá da PUC de São Paulo, conheço o professor Pedro e apesar de a gente não conseguir se encontrar, eu partilho de muitas esse momento que a gente está vivendo no país. E que medidas que a sociedade pode estar agindo para tentar se proteger dos próprios governantes, né? Pois é, só para te alertar, tá ruim a conexão aí, eu tô te ouvindo quebrado, né? Tá, tá, Acho que não vamos. tem condição. Pode falar, professor, que a gente está te ouvindo bem. Não, então, eu acho que nós temos do país hoje uma situação que ela tem duas dimensões para ser compreendida. Uma dimensão no plano jurídico institucional, e já que nós estamos aqui falando de direito, é importante a gente ter essa referência, né? E outra, uma dimensão política mesmo, né? Mas propriamente política. E no plano institucional, o que nós temos que refletir é que nós estamos num momento extraordinário. E eu estou, para facilitar a comunicação, eu tenho utilizado duas expressões diversas, porque eu tenho trabalhado há muitos anos, desde o início dos anos 2000, com o tema, vamos dizer, das novas formas de autoritarismo, a crise da democracia e a crise constitucional, né? E trabalhado com o conceito de estado de exceção e de medidas de exceção. Então, eu tenho procurado diferenciar através de palavras que muitas vezes os autores utilizam como sinônimos. Eu estou utilizando ultimamente como sentidos diferentes para poder esclarecer o momento que nós passamos nesse plano. Uma coisa é estado de exceção, medidas de exceção, onde há uma anomia, uma ausência de norma, e a situação de emergência é utilizada como justificativa para instaurar um governo autoritário, uma suspensão de direitos ou a adoção de medidas no interior da democracia suspensivas de direitos, normalmente a título de combater o inimigo, vamos dizer, suspendendo os direitos dessa pessoa ou de grupo de pessoas. Não é essa a situação que nós temos hoje, não pode ser confundida uma coisa com outra. Hoje o que nós temos no país é uma legítima legalidade extraordinária própria do regime constitucional e democrático. Legalidade extraordinária é uma coisa, medida de exceção é outra. A diferença fundamental, na medida de exceção ou no estado de exceção, há uma anomia, uma falta de norma. O governante age de acordo com a sua vontade autônoma. Na legalidade extraordinária, não. Há uma situação extraordinária em que a ordem jurídica determina comandos extraordinários para essa, mas há a lei, a norma, a regra a cumprir. É diferente, sim, extremamente diferente do estado de exceção. O que nós estamos hoje, portanto, é um estado, vamos dizer, de legalidade extraordinária em razão de uma pandemia em que se atribui aos governantes poderes maiores, inclusive de suspensão de direitos, do que na normalidade, mas com a finalidade não de realizar disputa política ou de realizar intentos autoritários, mas para combater o problema público que está instaurado, que é extraordinário. Isso é legalidade democrática, qualquer constitucionalismo democrático tem. O estado de guerra na Inglaterra, o estado de exceção que havia na Alemanha, quando bem utilizado, antes de ser utilizados por Hitler. Ou seja, para ver, agora é óbvio que uma medida de legalidade extraordinária pode se transformar numa medida de exceção ou no estado de exceção. Vai depender da forma como ela é utilizada. E aí existem duas regras para sua utilização, são muito claras, regras gerais, de caráter, vamos dizer, próprias do constitucionalismo democrático. Que, primeira, não pode haver abuso, o que significa dizer as medidas adotadas, que implicam
em uso das prerrogativas excepcionais de poder pelos governantes devem ser proporcionais e razoáveis face ao fim que elas se destinam. O fim, no caso, é o combate à pandemia. Não se pode realizar medidas com fim de disputa de poder, com fim de persecução ao adversário político, com fim de supressão de direitos sem ser por razão estrita de combate à pandemia, né? Ou seja, não pode haver esse abuso. Mas, por outro lado, algo que preocupa muito no Brasil hoje, como nós estamos numa legalidade extraordinária, vale o Estado de Direito. Os poderes atribuídos às autoridades não são prerrogativas autônomas, são determinações heterônomas, próprias do Estado de Direito. Ou seja, há um dever das autoridades de exercer os poderes que lhes são conferidos para combater a pandemia. A autoridade que se recusa a utilizar desses poderes para fim de combate à pandemia está cometendo uma grave ilicitude, tão grave quanto a autoridade que abusa desses poderes, né? Há um dever dos governantes, tanto no âmbito da União, quanto estadual, quanto municipal, de exercer esses poderes. Hoje nós temos um presidente da República que, às abertas, resiste à orientação do consenso da comunidade científica, dizendo que segue um conceito que chama de isolamento vertical e que ele mesmo reconhece que ele sequer conta com qualquer estudo científico a respeito. Ou seja, uma postura política intuitiva contra a posição de toda a comunidade científica e de todos os governantes do mundo. Não há um governante no mundo que é coincidente com a opinião do nosso. Logo, o que nós temos que colocar claramente é uma criminosa irresponsabilidade no exercício das funções de governo hoje. Isso é muito grave. Isso é extremamente grave. Um autor que eu gosto muito, utilizo muito nas minhas aulas de mestrado, doutorado, todo mundo conhece aí que está nos ouvindo, que é o Ronald Dworkin. O Dworkin tem um importante artigo que eu utilizei no parecer que dei para a ex-presidente Dilma, falando sobre impeachment, um artigo produzido nos fins dos anos 90 e publicado na revista The New Yorker. Foi Dworkin que criou a expressão golpe para designar impeachments inconstitucionais. Tem gente que fala que foi a esquerda brasileira, ou a juventude esquerda brasileira. Não foi. Quem criou a expressão golpe foi talvez o mais relevante filósofo do direito anglo-saxão do século XX, Ronald Dworkin, né? Ele e Hart, sem dúvida alguma, são os dois maiores. E Dworkin aponta para esse golpe constitucional quando há um abuso na utilização do impeachment, uma banalização de um instituto que ele corretamente acha que só pode ser usado em situações de emergência, em situações absolutamente excepcionais. Ele usa a expressão que o utilizado o impeachment é que nem apertar o botão da bomba atômica numa guerra, da arma nuclear. Pois, por incrível que pareça, eu sempre fui muito conservador nessa história de impeachment. Fui crítico ao impeachment do presidente Collor, fui crítico ao impeachment da presidente Dilma. Acho que foram abusivos, banalizadores do Instituto. Mas eu tenho que reconhecer, hoje, excepcionalmente, por conta exatamente de estarmos numa grave situação de emergência, numa guerra em que o outro lado está usando bomba atômica porque ameaça a saúde e a vida das pessoas, se justifica, assim, hoje plenamente, do seu ponto de vista jurídico, o impeachment do presidente da República. Mas mais do que isso, está caracterizado, a meu ver, e hoje discutia com o grande professor Juarez Tavares de Direito Penal, a questão, a meu ver, está caracterizado crime de pandemia por parte do presidente da República. Esse crime já está realizado, a meu ver. E vai agravar mais a situação se ele adotar qualquer ato no sentido que ele tem pregado. Portanto, nós temos um presidente da República no exercício que cometeu grave crime de responsabilidade e grave crime penal comum. Nós não podemos conviver com isso. A atitude mais generosa que o presidente da República pode adotar
face à Constituição e para a preservação da sociedade brasileira, do povo brasileiro e da democracia, e, ao mesmo tempo, a preservação das suas ideias, é ele renunciar à presidência da República e manter suas ideias como líder político, vá debater o conteúdo delas fora do poder, porque no poder hoje se exige alguém capaz de adotar as decisões tecnicamente corretas para enfrentamento dessa grave situação. Nós precisamos de um líder que o presidente Bolsonaro demonstra não ser esse líder. É um homem aquém da necessidade histórica que lhe é posta. Tem a incrível, a surreal posição, o único governante no mundo que é contrário à orientação científica quase consensual com relação às medidas necessárias para conter, vamos dizer, essa pandemia. É evidente que a questão econômica é absolutamente fundamental, mas ele cria no discurso político e no debate uma falsa dicotomia, como se você esquecer da pandemia ajudasse a economia. Não. O maltrato da questão da pandemia no plano científico levará a graves problemas econômicos muito maiores do que os que já vão ser ocasionados pelo tratamento adequado da pandemia. Né? Freud era um autor muito interessante, um jeito que marcou a história humana. Né? E ele trabalha muito a noção de resistência e negação. Eu, por conta do que estamos atravessando, como leigo, fui ler alguns trabalhos de infectologia. E é interessante a descrição em quase todos os trabalhos que toda vez que se inicia restrições a direitos e a circulação e a atitudes sanitárias rigorosas como a que nós estamos tendo, há uma negação por parte das pessoas. Elas negam o problema. O ser humano é assim mesmo, nós negamos o problema. Principalmente no começo de uma pandemia. Só que tem uma contradição aí. Nós negamos o problema, mas, por outro lado, as medidas realmente eficazes numa pandemia, elas são adotadas no começo delas. Isso está claro, inclusive, nos estudos quanto a essa própria pandemia agora. Os países que adotaram medida restritiva rapidamente, como Coreia do Sul, por exemplo, tiveram uma resposta rápida. A própria China conseguiu uma boa resposta. Países que demoraram, como Itália, Reino Unido, hoje França, Espanha, e Estados Unidos estão pagando o preço por esse retardo. Nós não podemos nos retardar. Nessa hora não dá para ter debate teórico. O debate teórico cabe depois os técnicos, cientistas debaterem todas as linhagens possíveis de pensamento e análise sobre essa pandemia para ampliar o nível de conhecimento da humanidade. Mas nesse momento precisa haver uma decisão. Nesse momento nós precisamos de decisão. E decisão implica em assumir riscos, em eventualmente cometer erros, mas buscar seguir as orientações adequadas. A orientação é clara, é uma orientação da comunidade científica. Não há outro caminho a seguir. Todos os outros caminhos que eu tenho vistos, teológicos, intuitivos, negacionistas, como a do presidente da República, que nega a existência, não consegue entender o problema, eu diria que é regredido, infantil. Nós temos um infantilóide no exercício da presidência da República hoje, o que é gravíssimo para a situação que nós temos. Quem é maduro aí está me vendo, sabe que a vida é assim, a vida traz problemas e o primeiro passo para resolver os problemas é assumir que eles existem. Né? Nós precisamos assumir que existe um problema grave e que vai nos custar. Vai custar problema econômico? Vai custar mais grave crise econômica que esse país atravessou desde o Império. Nunca na República nós vamos atravessar uma crise econômica que nós vamos atravessar agora. Vai custar uma grave crise social. Né? Vai custar custos imensos para todos nós. Mas não há outro modo de agir. Ninguém prega isolamento social porque tem desejo de isolar socialmente. Né? Eu, por exemplo, só para falar com tranquilidade aqui contigo, sabe, Carmela? Eu, como todo mundo aqui, os advogados estão me vendo, meu escritório está indo para a bancarrota, os clientes não estão pagando, eu tenho boleto para pagar como todo mundo aqui. Tem uma mãe que está com câncer e fazendo tratamento de quimioterapia com 82 anos de idade, extremamente dentro do grupo de risco, então a família inteira se mobiliza para cuidar. Tenho 4 filhos, tenho um neto de 6 anos.
Me irrita muito quando eu vejo um bolsominion vir me dizer que eu prego isolamento social porque eu desejo, ou porque eu quero derrubar a porcaria do presidente dele. Essa molecada precisa se colocar no lugar, precisa ir para a mesinha das crianças e deixar os adultos resolverem esse problema grave que nós temos hoje. Não é um problema de esquerda ou direita, não é um problema ideológico, é um problema muito além disso, e nós precisamos de gente adulta discutindo esse problema. E não esse infantiloide, esse capitão expulso do exército que nós temos na presidência da República, a quem eu não devo e não tenho mais nenhum respeito. Porque ele não respeita as famílias desse país. Esse homem não... O problema não é pôr em risco a minha saúde. Ele põe em risco a saúde da minha mãe, ele impõe em risco a saúde dos meus filhos, ele impõe em risco a saúde da minha família. Esse homem eu não respeito, eu não reconheço mais como legítimo presidente da República do Brasil, porque traiu a essência de algo que está acima dele, que é a Constituição Federal. Esse homem traiu o Pacto de Sociabilidade brasileiro. Ele não pode permanecer mais um minuto nessa cadeira, porque não tem mais legitimidade para ficar nessa cadeira. A questão é de sobrevivência da sociedade brasileira, de sobrevivência das nossas famílias. Temos que retirar a qualquer custo esse homem do poder. E precisamos colocar alguém no lugar que tenha responsabilidade e maturidade para enfrentar esse problema. Então, o que nós temos hoje é um problema absolutamente atípico do governo ter a possibilidade de usar expedientes e medidas radicais e extraordinárias de poder. Mas o que nós temos é uma omissão no uso dessas medidas, uma omissão gravíssima, né? Uma absoluta irresponsabilidade criminosa por parte do chefe do Executivo Federal. Professor Pedro, sobre a questão, quando o senhor fala nessa de sair, de ele ainda querer, de ainda ter a possibilidade de sair com uma dignidade pela renúncia, como o senhor analisa a questão da imunidade parlamentar e desse envolto que há em torno dele e da família dele em tentar proteger filhos, né, que respondem hoje também por questões graves que ainda estão em processo de investigação, mas que, enfim, estão sobrepostas por uma questão política. E o senhor, eu digo isso porque dentro de alguns cientistas políticos que a gente tem acompanhado, existe não vou dizer que é teoria da conspiração, mas existe uma discussão dessa possibilidade de ele querer renunciar, mas na condição de proteger a família, digamos assim. Como o senhor avalia isso dentro da nossa ordem constitucional? Olha, isso seria o caso de conceder, não sei, uma anistia, um indulto por parte de quem assumisse a presidência da República. Eu não vejo com bons olhos esse tipo de expediente, evidentemente, né? Quem é que cultua o direito e acredita no constitucionalismo e pode ver com bons olhos. Mas nessa altura de crise, eu também tenho quase 60 anos de idade, quer dizer, e conheço os problemas do poder, né? Quer dizer, se nós formos iniciar um processo para retirá-lo do poder e nunca podemos abrir mão da institucionalidade democrática, né? Até porque o que nos salva na pandemia é a informação, que só flui naturalmente e amplamente numa democracia. A ditadura vai nos matar de vez, né? Então nós temos que operar pela institucionalidade democrática. Qualquer processo, seja o criminal comum, que é mais rápido, seja o de impeachment, que é muito longo, não é eficiente quanto ele renunciar. Então eu toparia, se eu não tenho poder nenhum, obviamente, mas se eu tivesse no comando aí desse grupo que vai assumir, seja lá quem for, se é o vice-presidente, seja o que for, eu toparia o acordo, porque esse homem precisa sair do poder, ele está prejudicando a saúde pública, ele deixou de ser um problema político e passou a ser um problema de saúde pública. Eu tenho mais amigos de direita do que de esquerda, né, ou democratas ou progressistas. A maioria dos meus amigos apoiava ele até um mês atrás, estão todos contra agora. Deixou de ser um problema de esquerda, direita. É um problema de saúde pública tirar esse sujeito do poder. Nós precisamos manter a saúde pública. Então, esse sujeito precisa, se ele puder renunciar, eu não vejo grande problema de dar anistia, ou seja, indulto para os filhos dele. Aqueles meninos têm uma cara de quem vai voltar a praticar crime. Aquilo ali é da natureza do jeito que foram criados, da forma
agressiva com que se relaciona com os outros, da falta de respeito que tem pela alteridade, né? Então, isso aí vai acabar cometendo daqui a pouco. Daqui a pouco a gente pega eles, não precisa de... Eu acho que se ele topar renunciar Triste. em troca de ajuda, assim, de proteção à família dele, podemos dar proteção. Não tem... Se é esse o preço que ele quer para a gente poder proteger a nossa família, todos nós, eu topo. Né? Eu, como cidadão, topo. Mas tira do poder, sai, vai embora. Vai defender as ideias dele como líder político, falar na internet, vai ter o quem apoia, não como presidente da República. Né? Nós estamos com um problemão, né? Mas eu queria só dizer, Camila, que não é só esse problema que nós temos. Hoje nós ingressamos, estou te dando em primeira mão aqui, até porque não é nada escrito que eu prometi para ninguém, que ninguém ia divulgar, né? Mas nós entramos hoje com uma DPF, e são com colegas assim de primeira categoria, o Gilberto Bercovitch, que é professor titular da USP, né? O Valfrido Vardi, que é também doutor pela USP, é do pessoal da USP, um cara sujeito, foi um dos melhores orientantes do professor Fábio Conda Comparato, tudo qualificado. O professor Valim, que é lá da PUC também, professor lá de universidades da Inglaterra, um sujeito também formado. E nós quatro resolvemos elaborar um pedido que vai ser apresentado em nome do PSOL, está sendo apresentado em nome do PSOL, para tentar tratar de um problema que eu queria tratar aqui, que eu acho grave também, que a gente precisa estar atento e que precisamos nós, de classe média alta, olhar com olhar de solidariedade essa questão. Nós estamos numa pandemia, não é uma situação de normalidade, não é uma situação corrente. E o nosso sistema de saúde, ele é atravessado por alguns problemas. A profunda desigualdade social que nós temos no país impacta no sistema de saúde. Então, nós temos o leito de UTI como um instrumento absolutamente relevante para a solução desse problema que nós estamos tendo. Né? Esse problema, esse vírus tem umas características, aliás, traz uma morte tristíssima, porque é por afogamento, por falta de respiração, em razão do afogamento, porque ele ocasiona feridas aí nos tecidos do pulmão, gera pneumonia, a reação a isso gera sangue, líquidos dentro do pulmão, e a situação vai se criando e muitas vezes não se consegue controlar. E é fundamental o indivíduo que chega nessa situação mais radical, é cerca de 5% dos que pegam a doença, 10% são internados, metade desses chegam nessa situação, em que ele tem que ser entubado, né, numa UTI, numa cama de UTI. O Brasil não tem um número de leitos tão ruim de UTIs. Nosso sistema de saúde não é tão fraco, não. Nós temos 2,6 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. É um índice bom. Nós temos mais que a Itália, mais que o Reino Unido, mais que a França. Mas nós temos dois problemas. Eles são mal distribuídos geograficamente e mal distribuídos socialmente, que esse é o principal problema. Nós temos 44% dos nossos leitos destinados a 3/4 da nossa população. E nós temos 56% dos nossos leitos de UTI destinados a 1/4 da população, que é a população que tem convênio ou que tem recursos para poder pagar. Nós não podemos deixar... A pandemia está ainda muito localizada na classe média alta, pelo modo como ela chegou no país, como chegou na maior parte dos países do mundo, por avião, por viagens, e, portanto, quem tem poder aquisitivo para realizá-las. Mas ela já está se espalhando pelo país por outras formas. Vai chegar nas próximas semanas com muita intensidade nas periferias, onde aí nós temos uma parte dessa população subnutrida, vivendo em condições físicas de extrema proximidade, muitos tendo que trabalhar para comer, porque esse governo até agora não resolveu esse problema, né? Portanto, vivendo em aglomeração. Vai ser uma tragédia. O professor Svruge, da USP, falou muito claramente, vão morrer centenas de milhares nas portas dos nossos hospitais. Portanto, nós entramos com essa medida muito claramente, para determinar como dever dos prefeitos, governadores e governo federal, requisitar, utilizar do Instituto da Requisição, que está no inciso 25 do artigo 5º da nossa Constituição, em toda a legislação ordinária, inclusive na Lei Federal de Emergência e Calamidade Pública, nos decretos de emergência dos governos do Estado e dos municípios, a previsão da requisição administrativa. O poder público pode requisitar bens, serviços,
pessoal, instalações do particular para poder resolver a situação de emergência, no caso a pandemia, né? Portanto, eu creio que nós vamos precisar de que o judiciário determine como dever dos governadores, em havendo necessidade para atender a população carente, que requisite equipamentos, bens, pessoal da iniciativa privada para poder realizar esse atendimento. Não estou falando nada novo. A Itália fez uma estatização provisória, muito mais forte do que eu estou falando, uma estatização provisória de todo o sistema de saúde e de quase toda a atividade industrial que produz equipamentos e produtos necessários à prestação do serviço de saúde. A Espanha fez o mesmo, a Irlanda fez o mesmo, e os Estados Unidos está hoje fazendo. Trump, o amigo do Bolsonaro, tem uma atitude totalmente diferente da dele, muito mais responsável, muito mais líder. Semana passada ingressou lá na 3M para determinar a GM, a General Motors, que produza, que mude o seu sistema de produção, seu parque industrial, para produzir equipamentos de saúde necessários a enfrentar esse problema. Nesse momento, não há, o direito de propriedade não pode ser abusivo. Nós já suspendemos direitos mais relevantes que o direito de propriedade. Suspendemos o direito das pessoas circularem. Suspendemos o direito das pessoas trabalharem e obter seu sustento. Não tem coisa mais grave que isso, né? Pois temos que suspender uma parte do direito de propriedade em favor da maioria da população. Nesse momento, o interesse coletivo, a ordem jurídica constitucional assim o determina, o interesse público, o interesse coletivo prepondera em relação ao privado, né? Nós temos que agir com solidariedade. Se nós não soubermos agir com solidariedade, temos que ser obrigados pelo Estado e pela ordem jurídica a agir. É preciso firmeza na defesa do interesse desse grande contingente populacional absolutamente fragilizado pela desigualdade social, mas num momento de crise, nós não vamos resolver a desigualdade, mas nós podemos resolver, vamos dizer, ou mitigar a situação de segurança de saúde que essa população pobre atravessa. Então é relevante que, antecipadamente, hoje, que o vírus não chegou de forma intensa nas periferias, que a gente exija do poder público que planeje este tipo de atividade, de requisição de bens da iniciativa privada, para poder atender a esse grande contingente populacional que tem um serviço de saúde precário ainda à sua disposição para enfrentar essa pandemia. E não tenho dúvidas. Professor Pedro, eu quero agradecer a sua participação e dizer para mim que eu me sinto muito honrada de poder estar levando um pouco do seu conhecimento aqui para o pessoal. Nós vamos fazer um livro sobre esse momento de crise. Depois eu converso com o senhor pelo WhatsApp e mando as informações. E eu quero parabenizar pela ADPF que vocês estão propondo, que é extremamente relevante e urgente. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um presídio com 4.500 presos. Pois é a tragédia que vai ser nesse lugar, imagine só. Nós precisamos, porque a saúde deles já está fragilizada. Eles já possuem tuberculose. Eles já estão no ambiente insalubre. Então a chance disso se propagar é muito maior. Claro. Eu espero. Eu entro em contato com o senhor, professor. Está ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço, professor. Pessoal, esse foi o professor Pedro Serrano, da PUC de São Paulo, tá? Que é doutor, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, e abordou o tema agora sobre pandemia e legalidade extraordinária. Eu espero que vocês tenham compreendido bem a diferença do que é estado de exceção e estado de legalidade. E agora quem está comigo é uma pessoa que eu admiro muito e que eu acho que é quase um profeta. Eu acho que na música Tempo de Reconciliar, o Amani Kush, que antes usava o nome de Cia Arrasta, o Pablo Cia, né? Nome de batismo, mas que agora divulga o seu trabalho como Amani Kush, e que eu tenho a honra de conhecer e de admirar muito essa pessoa.
a Camila e a família toda. E mando de coração aqui, virtualmente, já o meu agradecimento e muitas saudades da partilha, da vivência, mas que, mesmo virtualmente, a gente vai agora, com essa câmera aí, eu te dar o espaço para tu falar alguma mensagem e também escolher alguma música. Eu cantei ali mal, né? Mas assim, ó, eu fiz rapidinho só para dizer que eu sei, tá? Eu não cantei direitinho, mas a música ela tem uma letra muito forte. Obrigada e boa noite, Cia. Amani. Saudações, saudações, Carmela, boa noite. Boa noite a todos que estão Boa noite. Agradeço pelo convite, primeiramente. O Heru está aqui também olhando, a galera está tudo aqui, a família. Diretamente Legal. aqui, mando a minha mais elevada vibração para todos que estão passando aqui por esses momentos de incertezas, de desafios, né? Mas com o pensamento positivo de que vai passar. Sim. Tem um público aí que já tá te ouvindo aqui, tem de Salvador, tem o pessoal aqui o Ras Veneno que tá esperando tu cantar. E eu queria saber se eu acertei em sugerir a escolha Tempo de Reconciliar ou se tu quer tocar uma outra música. Pode ser, na verdade eu vou fazer um trechinho dele, depois já vou finalizar com outra, Tá bom. uma mensagem bacana que eu acho que é relevante para as pessoas ouvirem nesse momento também. Tá, que bom. Então, estamos aos teus ouvidos. ao pessoal de Salvador, salve, salve, Ras Veneno, lá de Floripa. Energia positiva. Yeah, yeah, yeah. É tempo. É tempo de reconciliar, de reconhecer, de se religar com o real sentido da vida. A vida no planeta está seriamente comprometida. A evolução está fundamentada na ignorância de grandes problemas. A mobilização das massas para uma mudança drástica no comportamento é uma grande dificuldade, pois sempre impera a lei do capital. Os falsos líderes se recusam a dar o braço a torcer, mais preocupados com a ascensão ou a decadência das suas economias. Ainda assim escondem do povo valiosas informações, das quais somente eles têm acesso. Pois a consciência colocaria o seu poder. Deixa o homem vai continuar cavando a sua cova, pois quando a última árvore cair e não houver mais água pra beber, nem alimentos puros pra se alimentar, o veneno está na sua mesa. Quem sabe então vai perceber que dinheiro não se come, que dinheiro não se bebe,
não. Que dinheiro não se come, que dinheiro não se bebe, não. Deixa o homem, deixa o homem. A semente que você plantar é o que vai colher. Guerras, rumores de guerras, enxofre, fogo ardente, choro e ranger de dentes, enxofre, fogo ardente, tempestade, temporal, aquecimento global. Você pode correr, mas não vai se esconder. Você pode correr, mas não vai se esconder. Oh, não, bicho homem. Muito bom, Amânia, muito bom. Bateu aqui. Eu não sei se... Quem é que tá com a mãozinha aí? É o Heru, é o menorzinho. É. Eu não conheço, né? Não, esse nasceu aqui. Nasceu aqui. Parabéns! É. Aqui, ó. Parabéns! Ai, que lindo! Que lindo! Que legal! E eu tô de 6 meses. Meu chega... Uhum. Meu vai chegar em final de julho e início de agosto. Muitas vezes. Amém, para nós, para nossas famílias. Muita revolução nessa geração aí, né? É o futuro, né? O futuro tem que vir diferente aí para equilibrar um pouco mais as coisas. Dizem que são crianças, como se diz, diamante, que é uma coisa que ela já vem preparada para uma nova era, né? Isso. Nós estamos passando por um momento de transição, né? Tudo isso que está acontecendo não deixa de ser um reflexo dessa transição que nós estamos passando a nível, inclusive, cósmico, né? Deixa eu só falar uma coisinha. Eu queria pedir para o pessoal que está assistindo adquirir no site da Groove Eye camiseta, CD, incentivar a música brasileira, a música independente, como é o trabalho deles, porque é um trabalho extremamente relevante. É a música transformadora, é a música com sentido, com significado e com muita verdade aí. E quando tu estava falando que ia cantar uma outra música, eu não sei se é essa que tu pensou, mas vamos ver se a minha intuição acertou. Tem a ver com o alimento? Não! Ah, então eu errei. Essa também, mas é uma música... Na verdade, eu vou fazer uma vibe aqui, entendeu? Para também... Tá. Entrar nesse ciclo, a gente tem que entender, claro, tudo o que está acontecendo, mas também a gente tem que entender sobre a nossa mente, como é que ela vai absorver e lidar com o momento do desafio, né? Para não ficar naquela energia muito pesada também, entendeu? É pesado. Ok. Posso mandar, então? Pode mandar. Para te dizer também que tem uma pessoa da Suíça te ouvindo aqui com a gente. Tá? Ainda não... Tem uma pessoa da Suíça que mandou um abraço para ti. Tá bom. Manda um salve, salve lá pro outro lado. Pô, a internet tem esse benefício, né? Rompendo horizontes. Energia positiva, música é vida. Salve a música com consciência, com palavras de sabedoria. Palavras são poder. Groovy high vibes, original roots, rock, reggae. Palavras são poder.
em tempos de transição. Universo em expansão. A única constante é a transformação. Fortaleça sua mente. Poder da palavra e do pensamento. Tão longa espera. Também é. longa espera, mas tudo vai melhorar. Palavras têm poder, tudo vai melhorar. Pensamento também, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Você sabe que o som é uma onda, uma frequência, energia. Tudo está constantemente vibrando. Até mesmo a matéria mais densa, composta de partículas subatômicas em constante movimento, vibração. Poder da palavra e do pensamento. O que é tangível, perceptível, corresponde apenas a uma pequena fração da realidade multidimensional na qual você transita. Quem tem ouvidos ouça, quem tem coração que sinta. Palavras são poder, roots rock reggae. Tudo vai melhorar. 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 Vai melhorar. Poder da palavra e do pensamento. Muito obrigada à família Manicurt, a Groove Eye. Essa mensagem é muito linda e a geração que vem também é muito linda, são muitos lindos. Cia, eu vou encerrar agora a nossa transmissão. E se tu puder, na semana que vem, a gente marcar uma outra live, daí a gente já fala um pouco mais, traz outro repertório da Groove Eye. E pedindo para todo mundo que está assistindo curtir a Groove Eye, adquirir o CD, a camiseta. E eu vou encerrar esse vídeo porque eu não posso perder essa memória, tá? Mas eu vou voltar. E tem uma outra convidada para falar. Daí o Cia, agora eu vou encerrar com o Cia. Cia, um beijo no coração de vocês, tá? Tá, dá tchau, Ana. Um beijo grande, gente. Beijo, 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 beijo. Gente, eu vou ter que só fazer a troca aqui, vou salvar esse vídeo, porque eu não posso perder a nossa história, tá? Fico feliz que melhorou aí também. E eu vou voltar com a professora Valquíria.